Não há histórico, não há registro, até hoje, de que tenha existido qualquer tipo de violação à urna. De janeiro a agosto deste ano, os juizados especiais cíveis e criminais receberam mais de 9.600 ações que tratam de relações de consumo. A STF realiza oficina de restauração de documentos. Um custo mensal em torno de uns R$1.000, incluindo, logicamente, o serviço da creche, banho, tosa. Olá, boa noite. Boa noite para você. Eleições 2018, as urnas eletrônicas passam por auditorias no dia da eleição. São duas verificações. O objetivo é garantir que não haja dúvidas em relação à segurança do sistema de votação. Além dos muitos testes e diversos sistemas de segurança das urnas eletrônicas, os equipamentos passam por auditorias no dia da eleição. São duas verificações. Em uma delas, urnas sorteadas são levadas para um ambiente controlado e votos em cédula, preenchidos pelos partidos, são passados para o sistema. Nós vamos trazer para cá essas 3 urnas sorteadas e vamos substituí-las por outras. No dia das eleições, no dia 7 de outubro, essas urnas são alimentadas com cédulas de papel que já foram passadas aos partidos políticos e que foram preenchidas aleatoriamente pelos partidos políticos. Essas cédulas são acopladas em urnas de lona, as urnas são lacradas, nós abrimos no dia 7 de outubro e vamos transmitir aqueles votos que estão na cédula de papel para a urna eletrônica. Então, nós temos um boletim de urna zerado no início e temos um boletim de urna ao final. Esse boletim final de urna, ele deve ser necessariamente, ele deve registrar a soma de todos aqueles votos que foram cantados. No outro teste, técnicos de informática da Justiça Eleitoral verificam as urnas antes da votação começar. Essa segunda auditoria que é feita é exatamente uma auditoria de integridade dos sistemas. Então, o técnico vai abrir a urna no ambiente onde ela vai funcionar a partir das 7 horas da manhã do domingo do primeiro turno, para checar justamente se os códigos desse sistema, que estão inseridos dentro das urnas, correspondem aos códigos emitidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, é feita uma checagem dos sistemas, através do hash de cada sistema. Então, se compara o sistema que o TSE emite com o sistema que está dentro da urna. O objetivo de todas as checagens é garantir que não haja dúvidas em relação à segurança do sistema de votação. Não pode haver nenhuma dúvida, como não tem existido dúvida até o dia de hoje. Não há histórico, não há registro, até hoje, de que tenha existido qualquer tipo de violação à urna. O libanês Assad Barakat foi preso hoje em Foz do Iguaçu, do lado brasileiro da Tríplice Fronteira. A ordem para a prisão foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que encaminhou à corte pedido de medida cautelar de prisão preventiva para extradição. A prisão foi feita pela Divisão Antiterrorismo da Polícia Federal. Assad Barakat é apontado como operador financeiro do Hezbollah, investigado nos Estados Unidos, Argentina e Paraguai. Há informações de que, ao ter conhecimento da decretação da prisão pela Justiça do Paraguai, ele solicitou refúgio ao governo brasileiro. Na petição, a PGR frisou que apenas o reconhecimento da condição de refugiado impede o seguimento do pedido de extradição, o que não está presente no caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que não se pode empregar a teoria do fato consumado em matéria ambiental. Assim, os ministros negaram o recurso de um restaurante localizado na Praia do Madeiro, em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, que tentava reverter a suspensão das atividades determinada pelo IBAMA. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou a regularidade da atuação do IBAMA e os pedidos do proprietário para restabelecer o funcionamento do restaurante foram negados. Em 2012, o órgão de fiscalização aplicou multa de R$100 mil ao proprietário do restaurante e embargou o estabelecimento, que fica na área de praia, local protegido pela legislação ambiental. Em recurso ao STJ, a empresa alegou falta de fundamentação legal na atuação do IBAMA. Acrescentou também que já estava no local há quase 2 décadas.
O relator, ministro Og Fernandes, negou o recurso. Ele ressaltou que ficou claro que o restaurante se encontra na faixa de proteção legal, sendo considerado bem público e de uso comum, que não pode ter construções nem limitações que individualizem o uso. O ministro destacou também que o local é área de proteção ambiental, em que ocorre a desova de tartarugas marinhas com a atuação do projeto Tamar. Hoje o consumidor tem uma outra cabeça. Quando compra, exige os seus direitos, mas só chegou a esse ponto com a criação há 28 anos do Código de Defesa do Consumidor. Em Alagoas, os juizados especiais cíveis e criminais já receberam mais de 9.000 ações este ano. Para os juízes, o alto número de processos reflete a consciência do consumidor que não admite ver seus direitos violados. Os juízes Maria Verônica e Ricardo Jorge Cavalcante são responsáveis por 2 juizados onde o julgamento de processos de consumo é maior em Alagoas. Na semana em que o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor completa 28 anos de existência, os magistrados destacam a importância das normas para a garantia de direitos. Esse conjunto de normas ele veio há 28 anos justamente para, vamos assim dizer, para garantir alguns direitos que estavam postos na Constituição de 1988, mas que não estavam regulamentados, tipificados. O consumidor só tinha obrigação. Hoje em dia, o consumidor tem direitos também. Então, o Código veio amarrar e veio mostrar aos consumidores o direito que eles tinham. Se você compra um produto, o que é que você espera? Receber o produto. Se você paga por um serviço, o que é que você espera? O serviço prestado. Se você não tem, infelizmente, a gente tem que procurar os direitos legais. O Código do Consumidor ele é bom porque a empresa já tem a atitude de, antes de nós recorrermos a qualquer meio jurídico, ela já tomar essa atitude em respeito ao consumidor de uma forma geral. De janeiro a agosto deste ano, os juizados especiais cíveis e criminais receberam mais de 9.600 ações que tratam de relações de consumo. Os assuntos mais numerosos são de indenização por danos morais e inclusão indevida no cadastro de inadimplentes. Somente em Maceió, há 12 juizados especiais cíveis e criminais e 8 em cidades do interior do estado. Nos municípios onde não há juizados, a vara do único ofício possui a incumbência de tratar deste tipo de processo. A gente julga muito processo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o consumidor está indo em busca dos seus direitos. Então, isso aí é um grande avanço. Hoje em dia, o consumidor não fica parado como ele ficava antes. E você vai ver a seguir os mimos destinados aos bichinhos de estimação. Um custo mensal em torno de uns R$1.000, incluindo, logicamente, o serviço da creche, banho, tosa. Hoje é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Desde 2005, a data marca a busca pela igualdade de direitos. A data foi escolhida em função de 21 de setembro ser o Dia da Árvore e representa o nascimento de reivindicações de cidadania e participação de igualdade de condições. Um momento especial para chamar a atenção da necessidade de políticas públicas para a inclusão das pessoas com deficiência. Que a gente tenha consciência todos os dias que essas pessoas têm os mesmos direitos que todos nós, de estar incluídos em todos os âmbitos da sociedade, seja no âmbito do trabalho, na escola. Elaine tem deficiência intelectual e sabe bem como é essa luta diária. A maior luta é a pessoa que venceu o preconceito, que as pessoas têm dela achando que a pessoa não vai conseguir fazer as coisas igual às outras pessoas. Essa horta orgânica é um projeto social de inclusão e cidadania que oferece aulas para pessoas com algum grau de deficiência. Ela é considerada a maior horta urbana do Distrito Federal. Está no espaço de 5.000 metros quadrados, a pouco mais de 20 quilômetros de Brasília. O objetivo aqui é ensinar as pessoas com deficiência e seus acompanhantes sobre hábitos saudáveis, cuidados com o meio ambiente e empreendedorismo. A horta é uma iniciativa da Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência do Banco do Brasil, em parceria com a comunidade e uma instituição pública de ensino. Alunos produzem e montam as cestas semanais com produtos orgânicos para vender. O lucro é dividido entre eles e para a manutenção do local. A gente plantou, a gente produziu, A gente também pode levar para casa e também a gente também participou de alguns eventos,
assim, vendendo mesmo, né? Assim, né? Aprendendo como vender, como comprar. Um ponto que nós buscamos, né, para alcançar essa inclusão social é por meio da geração de emprego e renda. Então, as atividades na horta orgânica, elas vieram com esse propósito de trazer uma inclusão social por meio de uma geração de renda, mesmo que pouca, mas importante para as famílias com pessoas com deficiência. De acordo com o censo 2010 do IBGE, mais de 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Em 12 anos, o acesso à educação de pessoas com deficiência aumentou 381%. Passou de 145 mil matrículas para quase 700 mil entre 2003 e 2014. Nesse caminho de inclusão, em 2008, o Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU, que orientou a Lei Brasileira de Inclusão. A legislação entrou em vigor em janeiro de 2016, com o intuito de garantir os direitos desses brasileiros. Essas leis, elas dão as diretrizes mínimas, né? Mas nós, como sociedade, precisamos eliminar uma barreira que chama barreira atitudinal, que é a questão do preconceito, né? No ambiente de trabalho, nas escolas, né? Em casa mesmo. No dia 24 de setembro, o TRF da Primeira Região começa a receber livros para doação para a Biblioteca da Penitenciária Federal de Brasília. A quinta penitenciária federal do país, localizada em Brasília, está prestes a ser inaugurada. Com 208 celas individuais e sistema de segurança extremamente rigoroso, a unidade prisional segue o mesmo padrão dos outros 4 presídios federais do país, situados em Porto Velho, Rondônia, Mossoró, Rio Grande do Norte, Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Catanduvas, Paraná. Diferentemente das unidades prisionais tradicionais brasileiras, essas penitenciárias, administradas agora pelo Ministério da Segurança Pública, não tiveram até hoje nenhum registro de fuga, superlotação ou rebeliões, como explica o diretor do presídio, Cristiano Torquato. As assistências prestadas aos presos, elas são preservadas nas penitenciárias federais com muito cuidado. Assistência à saúde, assistência educacional, assistência jurídica, assistência material nas penitenciárias federais se proporciona absolutamente tudo que os presos precisam. Não se permite a entrada de chinelos, de alimentos, de nada, porque o Estado consegue ter uma organização suficiente para que todas as necessidades básicas do indivíduo custodiado pela União seja atendida. E isso diminui o potencial de influência de líderes sobre outros presos. Os presídios federais recebem principalmente os detentos líderes de principais facções criminosas, que passam 22 horas por dia dentro da cela. Este tempo é incentivado com a leitura. Todas as penitenciárias federais possuem biblioteca. Devido ao fato de passar muito tempo em cela, eles acabam adquirindo o hábito da leitura. A Biblioteca da Penitenciária Federal de Brasília começou a receber livros recentemente e está contando com a ajuda do TRF da Primeira Região, que irá doar exemplares para o local. Por meio dos livros, o preso consegue diminuir a pena. O programa Remissão pela Leitura, disciplinado na Portaria Conjunta 276 da Justiça Federal e do Departamento Penitenciário Nacional, prevê que o custodiado, ao aderir ao projeto de forma voluntária, escolhe uma dentre as obras indicadas pela equipe técnica e precisa elaborar uma resenha. O interno ele vai selecionar o título. A partir daí, leva um tempo em torno até de uma semana para que a gente passe por toda a penitenciária, né? Retorna com os livros para eles, junto com uma folha para que ele faça o rascunho e também a folha da resenha final. A participação do tribunal nos dá muito mais ânimo e dá mais fôlego para a composição dessa biblioteca até a gente conseguir ter o patamar das demais penitenciárias. Então é muito bem-vinda essa contribuição. O mercado brasileiro de produtos e serviços para animais de estimação cresce a cada ano e já é um dos maiores em faturamento no mundo. A legislação de proteção aos bichos avança também, né? Pois é, William, a gente vai ver agora que a família brasileira tem mais cães do que crianças, segundo estatística do IBGE. E vai acompanhar também um caso que chegou à justiça sobre a guarda compartilhada de animal.
Eles são o xodó de muita gente, ganham espaço nas famílias e são companhias inseparáveis. Prova disso é que o Brasil já tem a segunda maior população de pets do mundo, com 132 milhões de animais de estimação. O setor movimentou só no ano passado mais de 25 bilhões de reais e conta com 130 mil lojas espalhadas pelo país. O mercado de saúde, que é o plus do segmento, tem investido na tecnologia e trouxe comodidade aos bichinhos e seus donos. Um exemplo é este aplicativo que já funciona em Brasília. Basta um clique para encontrar um veterinário. É uma ferramenta gratuita, então o veterinário ele se inscreve através do site, lança todos os documentos dele, né, que é o certificado do conselho. Então lá dentro a gente confere se esse veterinário está em dia com o conselho. Ele estando apto para exercer a sua atividade, a sua profissão, ele está cadastrado na plataforma, então a VetsGo faz o link entre o cliente e o veterinário mais próximo. E todo esse amor e carinho vão além. Os mimos são muitos. Ter um animal de estimação não é nada barato. E a Gilvana não economiza com a Nina. Um custo mensal em torno de uns R$1.000. Incluindo, logicamente, o serviço da creche, banho, tosa, a questão das vacinações, né, que são periódicas, a alimentação. Mas o que será que explica tudo isso? Amor. Amor. O François é amor na nossa vida. O François mudou a vida do casal. Eu sou apaixonado no Fran desde o primeiro dia, acho ele super engraçado, ele me faz rir quando eu tô triste. A gente aprende muito com ele todos os dias, assim como de fato a gente tem que ficar de olho em tudo que ele está fazendo, mas de fato a gente aprende muito mais. Isso explica uma estatística do IBGE que mostra que a família tem mais cães do que crianças. No Brasil, são 52 milhões de cachorrinhos para 45 milhões de meninos e meninas de 14 anos. Diante disso, um novo comportamento tem sido adotado pelas famílias: o registro dos pets, com direito a nome, sobrenome, espécie, raça e cor. Esse cartório em Sobradinho, cidade próxima a Brasília, já registrou mais de 80 animais. Ao vir ao cartório, a pessoa preenche uma declaração alegando que é tutora do animal e na parte de trás dessa declaração a gente coloca uma série de cuidados com o pet que o tutor se compromete a cumprir. Alimentar o pet, não colocar o pet em riscos, tudo de acordo com as leis de proteção aos animais. Essa relação é tão séria que já foi tema de decisão no Superior Tribunal de Justiça, no caso de um casal que se separou e discutiu na justiça a guarda compartilhada do animal. Não pode pegar um casal que está se divorciando e está com o nervo à flor da pele e definir que é uma coisa e deixar o animal com um e cercear o direito de ver do outro, de ver o animal. Quanto que vale o amor que você desenvolveu durante os anos que você conviveu com aquele animal? Uma cadeira a gente quantifica um animal, não? Já na contramão da disputa por um animal, a Organização Mundial da Saúde aponta que mais de 30 milhões de cães e gatos vivem em situação de abandono só no Brasil. Abandonar um animal indefeso configura crime de maus-tratos, mas para este advogado, a penalidade ainda é branda. Muitas das vezes sai em transação penal, ou seja, a pessoa paga uma cesta básica, faz uma maldade e não acontece nada com ela. Precisa revisar essa questão dos maus-tratos dos animais, já que hoje eles tomam conta das nossas vidas, porque são verdadeiros entes familiares. Você vai ver daqui a pouco no Jornal da Justiça, Primavera dos Museus. A STF realiza oficina de restauração de documentos. Cooperação técnica entre o Brasil e a República Dominicana. Esse foi o objetivo de uma comitiva que foi conhecer de perto as boas práticas promovidas pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, e o desembargador Leandro dos Santos, diretor do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflito no PEMEC, recepcionaram representantes da missão República Dominicana, que vieram, por sua vez, ao Brasil conhecer as boas práticas promovidas pelo Judiciário. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, dizer que para dar da nossa satisfação de recebê-los aqui no nosso tribunal, para conhecer os avanços que
que nós temos na Justiça Paraibana e no Brasil como um todo. A cooperação técnica entre o Brasil e a República Dominicana teve como objetivo estimular a troca de experiências por meio de ações que permitam ampliar o acesso à justiça, incluindo a acessibilidade do cidadão, bem como as práticas de conciliação e mediação realizadas pelo Judiciário Paraibano. Nós temos um andar completo, com toda essa estrutura, com acesso às pessoas que são deficientes, elevadores, exatamente para facilitar, porque o deslocamento para locais longínquos, quando você tem problemas com transporte, com deslocamento, isso já dificulta esse acesso. Para a procuradora da República Dominicana, Danissa Amparo Cruz Taveiras, a visita tornou possível, sobretudo, o intercâmbio de vivências, envolvendo a eficácia dos métodos alternativos de resolução de conflitos por meio do uso de métodos não violentos. Pudimos ver diferentes temas e incluso outras áreas que podemos também nosotros incursionar na resolução de conflitos em nossos países. Já o promotor de justiça, Glauberto Bezerra, diretor-geral do MP-PROCON, ressaltou que a missão República Dominicana no Brasil foi bem sucedida, tendo em vista que ambos os países defendem o mesmo ideal de inclusão social. O presidente do TJPB, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, avaliou positivamente a troca de experiências ao destacar as práticas autocompositivas abordadas durante o encontro. Nós fizemos questão de apresentarmos essa ferramenta, que é uma ferramenta atualizada, é uma política pública do CNJ, tem desenvolvido bastante e que tem dado um resultado muito positivo na solução dos conflitos. Vamos às últimas notícias, é hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça, a repórter Fernanda Porto. Fernanda, conta pra gente quais são as últimas notícias. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente começa o giro falando que a ministra do STF, Rosa Weber, reconheceu legitimidade da Defensoria Pública da União para ajuizar ação em favor de uma comunidade quilombola. Na decisão, a ministra ressaltou que o caso está dentro das competências do DPU. Em São Paulo, o universitário apontado como responsável pela morte de outro rapaz em uma boate foi absolvido. O caso aconteceu em 2011, quando Rafael Reis foi preso em flagrante depois de quebrar um copo no pescoço de Igor Salvetti, que não resistiu aos ferimentos. No Rio de Janeiro, a Justiça determinou que sejam feitas obras emergenciais na estação Leopoldina. A estação férrea foi construída em 1923 e desativada em 2004. O pedido de reforma foi feito pelo Ministério Público Federal para evitar que o prédio desabe ou seja atingido por um incêndio, assim como aconteceu com o Museu Nacional. E falando em museu, pela segunda vez o STF está participando da Primavera dos Museus com a oficina Preservação de Documentos. O curso foi ministrado em Brasília, eu fui conferir e mostro agora para vocês como foi. Aqui, os mínimos detalhes fazem toda a diferença. A gente sempre olha a primeira página se a numeração dela é menor. Porque a gente não vai fazer aqui na frente, a gente vai fazer o preenchimento por trás. Isso, a gente tem que ter todo um cuidado, porque qualquer erro que possa danificar a escrita vai se perder muito da história. Então, a gente, quando vai fazer a limpeza ou qualquer processo de restauração, a gente tem que ter muito cuidado na hora da limpeza ou do manejo para não perder nenhuma parte de informação. A Oficina de Restauração de Documentos é uma iniciativa do STF na programação da Primavera dos Museus. Essa é a segunda vez que o Supremo Tribunal Federal participa do programa, que é realizado há 12 anos pelo Instituto Brasileiro dos Museus. O Supremo, ele demonstrando o cuidado que tem com a sua memória, que é uma memória tanto cultural como uma memória jurídica, ele possui essa área de preservação e restauração de acervos de documentos. Então, uma forma de divulgar a importância, o cuidado que devemos ter com a memória, foi chamar esses alunos, que são num curso regular de 800 horas que eles fazem, também de forma a ajudarmos o mercado a crescer.
número de profissionais dessa área, por ser uma área muito técnica, com coisas muito específicas, ele ainda é muito reduzido. O programa é realizado com museus de todo o país. Este ano, o principal tema é educação para a preservação de memórias. No Distrito Federal, alunos da Universidade de Brasília e do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, foram selecionados para participar do curso rápido de capacitação. Eu costumo dizer que na área de museus, na área de conservação e restauração especial, essa demanda por profissionais está sempre aumentando. Às vezes a gente pensa no Supremo Tribunal Federal como um órgão importante para a justiça e para a organização do país como um todo, mas não sabe também desse trabalho de guarda da memória que eles têm. E principalmente dessa abertura para receber as pessoas que estão se capacitando, conhecer os seus acervos, os seus procedimentos técnicos e também compartilhar um pouco mais do que se faz na prática, no dia a dia desses profissionais. Não é todo dia que a gente tem uma oficina dessa para pegar em obras raras, até mesmo em papel. A gente tem que ter o zelo de cuidar da história para poder não perder, sabe? Tipo, as coisas passarem mesmo. O povo que não conhece suas origens tem muita dificuldade de desenvolver para o seu futuro. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Boa noite para você e um ótimo fim de semana. Boa noite, continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê novamente na segunda. Até lá.